ICP, defesa da fé. Pastor Antônio Fonseca. Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula de reforço. Matéria de hoje, olha aí na sua tela, história da igreja. Grande problema da reforma foi a venda de indulgências. Olha aí na tela, na sua tela a imagem, a venda de indulgências. Então o Papa Leão X, ele queria terminar a Basílica de São Pedro. A catedral, essa que você vê até hoje lá no Vaticano. Muito dinheiro para terminar aquela obra. Então ele pegou enviou uma pessoa, né, um mensageiro, na Alemanha, de nome Tetésio. Para quê? Ele assinou um monte de bula, de documentos, carimbou lá, selou com o anel papal, o Papa fez isso. E o que dizia o documento? Que a pessoa que contribuísse financeiramente para o término lá da construção, aquele documento dava o direito da pessoa não ficar no purgatório. Então veja bem, eles inventaram a doutrina do purgatório, que já está há muitos anos já está na Igreja Católica até então. Então todo católico quando morre, vai para o purgatório, segundo essa doutrina. Né? Purgar, quer dizer, pagar os seus pecados. Né? Porque, olha que situação, já significa então que a morte de Jesus não foi perfeita, ficou ainda um restinho de pecado. Então a pessoa vai para o purgatório. Agora, quem pegasse essa bula, esse documento que o Papa assinou, quem comprasse, aí dizia o Tetésio, dizia o seguinte, quando a pessoa colocava o dinheiro no cofre lá, que eles andavam com as caixinhas para pôr dinheiro, quando o dinheiro caía, batia lá no fundo da caixa, caía lá no fundo do cofre, a alma imediatamente já saía do purgatório e ia para o céu. E tem mais, se você tinha um parente que já morreu, você podia comprar um documento com o nome dele. Então colocava o nome dele lá, a hora que você pagou, a alma da pessoa saía do purgatório. Olha que situação. E Martinho Lutero vendo isso daí. Aí ele ficou irritado. Isso em 1517. Aí o que ele fez? Ele começou a pregar contra essa prática, que é uma prática herética, como a verdade é essa. E desenvolveu 95 teses. E estas teses, interessante que essas teses nós colocamos na Bíblia Apologética. Se você pegar a Bíblia Apologética aqui, você vai ver na página 1492 do apêndice, você vai encontrar aqui as 95 teses de Martinho Lutero. O que são essas teses? São textos que ele desenvolve condenando a prática da indulgência e a prática e os excessos do Papa. Porque a igreja estava cometendo excessos com a questão financeira e outras coisas que ele via errado. Então essas teses tratam disso daí. Aí ele foi na igreja onde ele era professor e monge, colocou na porta da igreja, colocou as 95 teses, né? Pregou lá, fixou lá na porta da igreja. Aí começaram a falar. Só que nesse período também já tem a imprensa, já tem a invenção da imprensa com Gutenberg, 1455. Já tem imprensa. Aliás, o primeiro livro impresso foi a Bíblia. Olha que interessante. Então agora já dá para circular panfletos. Isso que nós já estudamos. E fora isso, nós também aprendemos sobre a Renascença. O que é a Renascença? As pessoas estão deixando agora de desenvolver só na igreja, porque até então é só monge. Todo mundo que estudava só estudava a religião, ou alguma coisa voltada com religião. Agora não, agora a escola começa a desenvolver, começa a crescer, mas os pensadores não são necessariamente agora monges. São pessoas que não têm nenhum cargo eclesiástico e começam a desenvolver a ciência. Começa a pesquisar tudo. Inclusive aqueles que estão na igreja agora começam a pesquisar os textos bíblicos, se realmente é verdadeiro. A ciência já vai ver lá no local, pesquisar com profundidade a Bíblia, nos originais. Levanta o interesse de novo para os originais da Bíblia, o hebraico, o grego, estudar as línguas originais para um melhor entendimento do texto. E nesse período, então, está aí o monge Martinho Lutero. Olha aí a foto que eu coloquei, olha aí na tela, Martinho Lutero, que ele é de 1483,
e viveu até 1546. Esse é o nascimento e vida de Martim Lutero, que causou a reforma. A reforma, ele queria uma reforma na igreja, né? Nós vamos ver agora o porquê do nome protestante. Só que deixa eu chamar um intervalo. Depois do intervalo nós vamos aprofundar mais um pouquinho. A aula hoje é muito importante, porque é a raiz do nosso movimento. Nós evangélicos, se você é evangélico, você que está me assistindo, você vai ver agora que é aí que nós começamos. A verdade é essa, tá bom? Vale a pena. Você vai ver por que a palavra protestante, tá? Não sai daí não. Daqui a pouco eu volto. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza, estamos aprendendo história da igreja, a nossa história. Bem, eu falei já do Martim Lutero. Então, em 31 de outubro de 1517, ó, o Brasil estava com 17 anos. O Brasil não foi descoberto em 1500? Olha aí o pessoal navegando, querendo conquistar, a ciência evoluindo. Lembra que eu falei da Renascença? Tudo acontecendo nesse período. E Martim Lutero, também com esse interesse agora pelos originais, pelo grego e pelo hebraico, ele viu que a igreja estava totalmente fora da palavra de Deus. Ele viu que muitas coisas que a igreja ensinava não tinha nada a ver mais com a palavra de Deus, porque ele começou a ler o Novo Testamento. Ele percebeu que a salvação é pela graça, é dom gratuito de Deus. Como é que o Papa Leão X podia estar vendendo salvação? Ficou revoltado. Então ele colocou lá na igreja, que ele era monge, as 95 teses que estão na Bíblia Apologética. Olha, você que comprou a Bíblia Apologética, é só você abrir aí no apêndice, você vai encontrar as principais causas da Reforma Protestante e as 95 teses de Martim Lutero, né? Mas elas tratam do quê? São textos, como se fossem versículos, né? Textos que vão falar do abuso, da questão da indulgência, dessa venda de salvação e dos abusos do Papa. Muito bem. Mas o que a Reforma queria? O que a Reforma queria? Olha aí na sua tela, eu já mostrei, mas vamos recapitular. Primeira coisa, uma religião bíblica. Primeira coisa, religião bíblica, ou seja, Martim Lutero descobriu que a igreja estava com doutrinas, com ensinamentos, com práticas que já não tinham mais nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, indulgência, reza pelos mortos, purgatório, a questão da imagem, a idolatria dentro da igreja, as imagens, os santos, a questão... Tudo isso, então, falou, não, nós precisamos voltar para a Bíblia. A igreja, a nossa religião, o cristianismo precisa ser bíblico. Então, veja se você é protestante, se você se sente um protestante, uma pessoa desta reforma, com o ensino de hoje. Então, primeiro ponto, uma igreja bíblica. Você aceita esse primeiro pilar da nossa fé? Bíblica. Muito bem. Segundo, olha aí na tela, uma igreja racional. O crente, então veja, cada pessoa é igreja, a igreja somos nós. Então, a senhora está me assistindo, o senhor, o moço, a moça, você que está aí agora, pensa bem, você é uma igreja bíblica? Olha aí, ó. Tem muita gente que vai na igreja, mas não é bíblico, não estuda a Bíblia, não entende nada de Bíblia. Então, envergonha o nome, protestante. Eu vou explicar depois como surgiu o nome protestante. Então, uma igreja bíblica. Eu estava conversando com a minha mãe essa semana e até falando sobre essa questão. Minha mãe é interessante, ela lê a Bíblia inteirinha 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. A minha mãe lê a Bíblia inteirinha. Olha que bênção, né? Que maravilha. 2 vezes por ano. Meu pai também lê a Bíblia, lê livros. São dedicados na palavra, né? Não precisa ler 2 vezes por ano. Não, ela faz isso de prazer, ela gosta, mas pelo menos uma vez por ano, lendo 15 minutos, lê a Bíblia inteirinha. Mas muito bem. Segundo, uma igreja racional. Tem sentido você pagar um valor para a pessoa sair do purgatório? Primeiro, a doutrina do purgatório não é bíblica. E segundo, tem sentido? Olha, eu vou te dar um dinheiro,
né? Você me dá uma bula e quando você me dá a bula, o dinheiro caiu no cofre, a pessoa vai direto para o céu. Entra na cabeça isso aí? Era isso que estava acontecendo na época. Agora, na época, a pessoa analfabeta, eu já falei aqui que uma Bíblia, para a pessoa comprar uma Bíblia antes da invenção da imprensa, quando era tudo escrito à mão, era um ano de salário da pessoa. Agora, os camponeses, as pessoas não tinham cultura, não tinham ensino. Hoje que tem ensino, tem gente ainda que não sei, tem coisa que não dá para entender, mas veja bem, pagou, saiu do purgatório. É racional isso aí? Não era. Mas as pessoas acreditavam nos sacerdotes. O Papa que falou, foi o Papa que disse, então as pessoas acreditavam, porque achavam que realmente ele era um homem de Deus. Embora nós tivemos papas que foram homens piedosos, homens tementes a Deus. Não são todos que... Mas nesse período o Papa estava mais para lá do que para cá. Vamos lá. Religião pessoal. Eu sempre tenho ensinado aqui. A igreja somos nós. Tem a questão individual. Pessoal. Por que Martinho Lutero bateu nessa tecla aí? Porque a igreja tinha o sacerdote. A pessoa não podia, até hoje. O católico não fala direto com Deus. O que ele faz? Ele vai na igreja, confessa para o sacerdote, e o sacerdote é que faz o papel de mediador. Então Martinho Lutero falou, não existe isso na Bíblia. Não existe, nós temos acesso direto. Por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso direto ao Pai. É isso que a igreja que ele queria. E fora, ele falou também dos santos, dos devotos de santo. Quer dizer, a pessoa reza para que um santo, aquele que já morreu e foi considerado santo, interceda. E os devotos de Maria, o culto a Maria já está a 1000 por hora. O culto a mariolatria, chamada de mariolatria, essa ação, né? O culto idólatra a Maria. Infelizmente, é o que estava acontecendo. Ele falou, não, mas isso não é bíblico. Só tem um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, só um. Então, uma igreja, religião pessoal. Eu converso direto com Deus. A senhora que está me assistindo, por favor, a senhora conversa direto com Deus. O senhor conversa direto com Deus. O telespectador converse direto com Deus por meio de Jesus Cristo. Uma religião pessoal. Outra bandeira, outro ponto, uma igreja espiritual. Precisa ter o lado espiritual. O culto estava muito artificial, muita pompa, inventaram um monte de coisa na missa, um monte de coisa e não tinha mais a questão espiritual. Estava um formalismo, a palavra é essa. Então, o culto precisa ser espiritual, as pessoas precisam sentir a presença de Deus quando estão cultuando. Precisa ter o sobrenatural. Um culto onde não acontece nada é uma reunião filosófica. É importante, pode até ser, mas se não acontece nada, não é culto. Porque no culto precisa ter o mover de Deus. Uma religião espiritual, simples, a simplicidade, mas espiritual, tá bom? E uma religião nacional. Como é que eu vou na missa e o padre reza em latim e eu sei grego? Eu não sei latim. Eu sou português. Aí chega aqui e reza em latim. Até outro dia rezava em latim, ninguém entendia nada. Está vendo a questão do sacerdócio? Ele ia lá, ficava lá. Não entende, não aprende nada. Vai aprender se não entende a língua? Se uma pessoa vem ensinar uma coisa para mim que fala uma língua que eu não sei, um chinês vem conversar comigo, me ensinar, mas ele fala chinês, como é que eu vou entender? Como é que eu vou aprender? Não aprendo nada. Então, se o culto é para desenvolver, para as pessoas crescerem, ouvir uma boa palavra de Deus, e a língua era diferente da que o povo sabia, que o povo entendia, e aí? Ninguém aprende nada. Então, eles queriam que cada país tivesse o seu culto na sua própria língua. Então, estes são os pilares da reforma protestante. Muito bem. Aí, o que acontece? O Papa excomungou. Olha aí, queima da bula papal. Olha aí na sua tela a imagem que eu coloquei. Está vendo aí? Então, queima da bula papal. O que é isso? O Papa fez um documento, já que não tinha acordo com Martinho Lutero, e excomungou. Quer dizer, ele foi considerado herege, expulso da igreja, excomungou, não pertence mais à igreja. Foi excomungado da igreja. O que ele fez? Foi na praça, né? Na praça da igreja que ele servia, que ele colocou as teses, queimou a bula do Papa e até algumas obras
que o Papa escreveu, que era tudo herético, queimou tudo. Queimou tudo. Queimou tudo. E aí os tupim, aí a coisa pegou. E documentos, panfletos circulando na Alemanha, já entrando em outros países. Aí o Papa chamou, né? Chamaram o Martim Lutero para uma conversa. Mas só que o que a igreja fazia? Matava herege, queimava vivo. Lembra do João Hus, que tinha até um salvo-conduto, um documento de que o governo disse que nada ia acontecer com ele. Chegou lá falando, a gente não acredita em herege. Queimaram vivo o João Hus. Falaram a mesma coisa para Martim Lutero, você vai ser queimado. Ele falou, não, eu vou lá. Ainda que os demônios que estejam lá sejam mais do que as telhas do telhado da catedral. Enfim, eu irei lá e vou defender o que eu penso, vou defender a palavra de Deus, a minha consciência. E foi. E o que aconteceu? Eu vou falar. Só que não é agora não. Depois do intervalo. Não sai daí não. Daqui a pouco eu volto. Vamos trabalhar mais um pouquinho? Chega de moleza. Nós estamos estudando a reforma. A reforma. Bem, então Martinho Lutero foi chamado para essa... Foi. E acharam que eles iam pegar e iam matá-lo também, né? A igreja queimava a pessoa viva. A situação era essa. Mas ele não saiu tranquilo de lá, conseguiu sair de lá, não aceitou nenhuma daquela, de se retratar nada. E quando ele estava voltando, né, para o seu país, ele foi sequestrado e levado para um castelo para ficar protegido. Porque eles achavam que eles iam matar Martinho Lutero. Ele fica um ano nesse castelo. E em 1521, então, em um ano que ele ficou lá, ele já lança o Novo Testamento na língua alemã, uma obra importantíssima para a língua alemã, e fora a questão espiritual. E depois ele consegue também desenvolver e traduzir o Antigo Testamento. Então, só essa obra aí já imortalizou Martinho Lutero, né? Muito bem, então aí alguns países aderiram à reforma, não queriam mais responder para o Papa. Isso teve guerra, luta, a igreja não deixou para lá, não. A igreja matou muitos. Olha, deixa eu mostrar o castelo. Olha aí uma imagem do castelo que Martinho Lutero ficou escondido durante um ano. Eu coloquei uma foto dele aí, viu? Muito bem. Aí o que acontece? Alguns países, né? A coisa acontece na Europa. Então, alguns países aderiram à reforma, os reis aceitaram a reforma, né? E começaram a seguir, então, essa doutrina, esses 5 pilares que eu acabei de ensinar no bloco anterior. Aí aqueles países católicos resolveram fazer, a liderança, né, desses países resolveram, então, fazer uma reunião. Não, vamos fazer uma reunião para fazer um acordo. E o que foi tratado nessa reunião? Os líderes católicos falaram o seguinte, não, vamos fazer um documento escrito o seguinte: nos países onde predomina o catolicismo, onde todos são católicos que são fiéis ao Papa, protestante, a reforma não pode entrar. As ideias de Martinho Lutero não podem entrar. Vocês não podem ensinar nesses países. Porém, nos países que aderiram ao movimento de Martinho Lutero, a reforma, aqueles 5 pilares que eu falei aqui, nós poderemos evangelizar, poderemos tentar trazê-los de novo para o catolicismo. Que lei é essa? Que lei injusta? Quer dizer que católico podia ir no país da reforma ensinar. Agora, pessoa do país da reforma não poderia entrar no país católico ensinar. Aí o pessoal ficou revoltado e fez um protesto. É uma lei estúpida, uma lei desumana, não é uma lei honesta essa lei. A verdade é essa. Como é que pode? Vamos supor, um católico e um evangélico. O católico pode falar da fé dele para o evangélico. O evangélico não pode falar para o católico. É uma lei injusta. Não é justo isso. Então fizeram um protesto. Daí o nome protestante. Protestante, tá entendendo? Por causa dessa lei absurda. Fizeram esse protesto. Então, o nome protestante vem daí. Olha que interessante. Não é importante saber isso aí? Muita gente não sabe. Daí ficou esse nome. A reforma protestante. Ficou com esse nome. Da reforma, aderiu a palavra protestante, né? Reforma protestante. Então agora, a data
comemorativa, né, das teses de Martinho Lutero é 31 de outubro de 1517. Anota aí, 31 de outubro de 1517. Começa então esse movimento que é o líder do movimento Martinho Lutero, na Alemanha. Tá bom? Só isso, precisa saber só isso aí. Então, agora, olha só, nós já tivemos em 1054 a primeira divisão, que a gente chama de cisma, divisão. Primeira divisão, que separou a igreja do Oriente do Ocidente. Então, a igreja do Ocidente, igreja do Ocidente, que fala o latim, está falando o latim, o culto é em latim, é missa em latim, tem como líder o Papa. O Papa. Tá certo? Aí tranquilo. As igrejas do Oriente, que tem a sede em Constantinopla, cada sede tem o seu patriarca. Então eles não têm Papa, como tem no Ocidente. E lá eles continuam com o grego. Lá a missa é na língua grega. Então no Oriente, que é a igreja que nós chamamos de igreja ortodoxa, está lá do lado oriental. Então de vez em quando você vê na televisão, no Jornal Nacional, o patriarca de Constantinopla, né? E vai conversar com o Papa, tudo ele esteve tentando uma reconciliação. Então essa é uma igreja que essa separação aconteceu em 1054, tá bom? Agora em 1517 vem um grupo, nasce o movimento da Reforma, que depois de alguns anos, por causa dessa reunião, onde os católicos queriam que o país católico pudesse pregar em país da Reforma, mas o da Reforma não podia pregar no país católico. Então essa lei injusta, gerou um protesto. Daí então o nome protestante. Então nós somos protestantes em função disso aí. Hoje, se você estivesse lá, com certeza você ia protestar também, porque é uma lei injusta, tá bom? Muito bem. Então aí o movimento protestante. Alguns países vão adotar a igreja, a fé protestante, e outros vão permanecer na fé católica. Por exemplo, a Alemanha adota a fé protestante, né? Suíça adota a fé protestante. E aí vai, né? A Inglaterra fica no meio termo, que é a igreja anglicana. Depois nós vamos estudar um pouquinho sobre, que não é nem protestante nem católica, está no meio. Nós vamos estudar isso aí. Muito bem. Então, países que adotam, as pessoas que adotam a fé protestante passam a ser perseguidas. Tem um dia na França chamado Dia de São Bartolomeu, que eles mataram milhares de protestantes. Milhares. Muitos pagaram. Na Espanha, a Santa Inquisição, já viu falar da Santa Inquisição? Matou muitos protestantes, torturou muitos, porque aderiram à fé protestante. Mas não deu para segurar essa onda em função da imprensa, da Renascença, né? Dos governos que também, muitos reis não queriam mais, não queria ser subordinado ao Papa. O bispo, ele era escolhido pelo Papa no país, e os países não queriam mais que o Papa escolhesse para enviar bispo para os países. Queriam que os bispos fossem escolhidos pelo próprio povo. Então aí o nome dessa igreja protestante. E ela é nacional. Cada nação vai ter o seu sistema de culto agora, de cultuar a Deus. E tem como regra, então, a Bíblia. Então, qual é a diferença fundamental, você que está ouvindo a aula, assistindo a aula, entre nós protestantes, porque nós estamos tudo dentro desse grupo protestante. Depois vêm as outras divisões, mais para frente. Mas até aqui, a nossa fé é assim, não é? A nossa fé é bíblica, a nossa religião é bíblica, ela é racional, ela é individual, ela é espiritual e ela é nacional. Não é assim? Então nós somos protestantes, nós somos desse grupo da Reforma. Nós não estamos dentro do catolicismo,
Nós saímos do catolicismo. Então a nossa saída do catolicismo na linha da história se deu em 1517. Olha que legal. Olha como vale a pena aprender. Não é? Ou seja, 17 anos depois da descoberta do Brasil. Vamos ver como que chegou o Evangelho, os ensinamentos chegaram aqui. Nós já estamos chegando já. Como esse movimento chegou no Brasil com a Igreja Católica. Né? Já ouviu falar da primeira missa rezada no Brasil? Tá bom? Então agora nós temos países que aderiram à reforma protestante, quer dizer, olha, reforma, você não quer, eu vou reformar a minha casa, eu não quero sair da minha casa, eu não quero fazer outra casa, eu vou reformar a minha casa. Quer dizer, eu vou ficar na mesma casa, mas preciso de uma reforma, não é isso? Então, olha só, reforma. Então Martinho Lutero queria uma reforma, nós precisamos reformar. Por quê? Porque na igreja nós estamos tendo agora a Bíblia e mais os documentos papais, os documentos dos papas. Esses documentos desenvolvidos na igreja recebem o nome de tradição, ou magistério da tradição, ou ensino da tradição. Então a Igreja Católica ela estava na época e continua ainda com duas cartilhas. Ela está com a Bíblia e está com o magistério da tradição, está com a tradição. Mas qual que é o problema disso? Eu não posso ter tradição? Pode, não tem problema nenhum ter tradição. Só que a tradição, ela está com ensinos diferentes da Bíblia. A verdade é essa. A verdade é essa. Por exemplo, era proibido o leigo, aquele que não tinha cargo na igreja, que não era do clero, ler a Bíblia. Era proibido. Ora, se tudo que a gente faz, e você sabe disso, é tentar levar o povo para ler a Bíblia. O alvo é que você leia a Bíblia, é que todo mundo leia a Bíblia. O alvo principal de tudo que eu estou fazendo aqui é despertá-lo para a leitura da Bíblia. E a igreja proibia. Não pode ler Bíblia. É proibido o católico ler a Bíblia. Na época era proibido. Até pouco tempo era proibido. Então veja, como é que pode? Uma igreja não está distante. O purgatório não tem nada a ver com a Bíblia. Olha, outro ensino. A questão da indulgência, né? Que tinha que pagar para a alma sair do purgatório. E outras doutrinas, a adoração de imagens, rezar pelos mortos, pedir a intercessão dos santos, o culto a Maria, tudo isso daí não tem na Bíblia. Só tem na tradição católica. E a Bíblia proíbe. Pior ainda, a Bíblia proíbe. Só tem um que pode ser adorado, que pode ser cultuado, o nosso Deus. Só tem um mediador, a Bíblia é clara nesse assunto. A questão do celibato. Então o que aconteceu? A igreja protestou, né? Em função daquele nome que eu disse que não podia pregar essa fé nos países católicos, protestou, é o nome protestante. Então, reforma porque Martinho Lutero queria uma reforma, e protestante por causa dessa lei absurda que eles queriam. Muito bem, então reforma protestante, daí que nasce, aí é o embrião, aí que nós começamos. Todos nós que somos evangélicos, todos nós começamos daí. 31 de outubro de 1517. Guarde essa informação, vale a pena algumas datas. Tem data que vale a pena guardar, salvar, né? Decorar, tá bom? Gente, na próxima aula nós vamos tratar, sabe do quê? Da contra-reforma. O que a Igreja Católica fez para tentar segurar, trazer de novo estas pessoas que saíram da igreja, que são milhares, tá bom? Mas esse assunto é para a próxima.